Muito boa tarde, nossos queridos ouvintes da M540, da Rádio CEPET Araju, a voz das missões, e também os nossos internautas que estão conosco nesta tarde, em todas as plataformas do Grupo CPE de Comunicação. Ricardo Bolson, nosso gerente de jornalismo, nos dá o privilégio hoje de fazer esse encerramento junto com a gente. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Edna. Boa tarde a todos que nos acompanham através das redes sociais, da Rádio CPE. Mais um dia de Fenamilho, o último, né? O derradeiro, esse domingo com um tempo meio enferruscado, mas olha, vou te dizer, me impressionou a quantidade de gente no parque de exposições aqui nesse domingo, viu? Não tem tempo ruim para quem quer ser feliz, né, Ricardo? É isso aí. Seguindo o slogan da feira, né? Exatamente. Boa tarde também conosco, Vando Hartmann. Boa tarde. Nosso companheiro da semana aí, né, Vando? Último dia de feira, último dia de talk show aqui na Fenamilho. Isso aí. Fizemos uma participação intensa, foi importante a cobertura aí para o evento. E eu até brincava com o Voese aí antes de entrar ao vivo. Ainda tem voz, né? Não, tem um pouquinho. A gente não tem a mesma habilidade que eles, né? Do dia a dia, a gente tá praticando, né, Voese? E o nosso presidente da Fenamilho, a Fenamilho Internacional, que daqui a pouco tem uma cerimônia de encerramento. Nosso presidente conosco nessa tarde também. Bem-vindo, Luiz Alberto Voese. Sensação de dever quase cumprido. Boa tarde, Edna. Boa tarde, Bolson. Boa tarde, Vando. Boa tarde a todos os ouvintes. É verdade. Olha, tenho andado muito pela feira, muito mesmo. Visitei todos os expositores e o que a gente tem ouvido é gratificante. Parabéns. Está linda a feira, o público está maravilhoso, os negócios aconteceram, o parque está limpo, né? O público participou muito nesse processo, não jogar a sua produção do lixo em lugares inadequados. Temos aí todas as lixeiras, então ficou um parque bonito, as pessoas estão aqui circulando, e se demorar mais uma hora ou pouco, ou talvez isso, a gente vai poder dizer assim, é o que me disseram, eu não tenho toda essa, mas parece que sim. Primeira feira que não teve chuva. Isso é inédito, hein? O clima colaborou de sobremaneira, impressionante. E é um bom ponto, viu? Porque não teve problema com chuva, e é histórico, né? Ainda mais para essa época do ano, né, Voese? Eu até disse, vamos dar uma observada aqui. Eu tenho na revista da VIP, saiu inclusive os períodos de todos os presidentes, né? E o período em que ela aconteceu. E eu tenho conversado, como eu conversei com o diretor Valdirandes, que foi ex-prefeito, ex-presidente da feira, tenho conversado com o seu Rolando. O seu Rolando foi um dos que também trouxe grandes shows, trouxe aqui o Skank, eu não vou me lembrar agora, mas grandes shows, a própria Angélica esteve aqui, mas ele disse assim no final, sofremos com a chuva, sabe? Então a chuva parece que uma coisa sempre muito presente na Fenamilho. Dessa vez a gente teve dias assim que nem hoje, nubladinhos e tal, mas foi muito bom. Eu lembro de uma Fenamilho que teve a Fafá de Belém aqui, do Chitãozinho e Chororó. Não é do teu tempo, né? Não, esse tempo eu não acompanhei, não estava por aí. Mas eu estive aqui. E eu acho que foi no show do Chitãozinho e Chororó que choveu. Então, assim... Eu acho que foi, se não me engano, eu também tive nesse show. E era ainda o anfiteatro só na grama. Era um horror, meu Deus do céu. A gente escorregava naquele barro, naquela grama molhada. Hoje já estamos... Mas eu ontem ainda conversava com alguns amigos aqui. Em determinado momento até eu conversei com o prefeito Nívio. É um desafio, esse aí é um desafio que vai trazer tranquilidade. Traz um nome ou de grande nome, né, com um custo um pouco maior, mas sempre é aquela incógnita para quem produz isso. Será que não vai chover? Porque se chover vai atrapalhar. Então, se depois que nós... E eu já tive conversando com engenheiros, e não é muito complicado de fazer a cobertura, ao menos ela pode acontecer até totalmente o fechamento. Ela é feita em camadas até chegar lá embaixo. E aí não atrapalha a visão desde aqui de cima. Mas pode-se começar em volta do palco, primeiro uma parte, a segunda parte, e vem subindo, e também não é de custo muito elevado. Então,
Mas eu acredito que isso já é para o próximo presidente, aí, inclusive, trabalhar com terceirizações, com empresas privadas. Pegar, por exemplo, e, sei lá, uma arena patrocinada, enfim, e também fazer as obras ali. Mas daqui a pouco a gente vai saber também como é que fica o futuro da Fenamilho, do Luiz Alberto Foesi também. Deixa eu colocar o Vando na conversa aqui, porque o estande do Costana aqui, né, Vando, ele foi, assim, realmente um local para as pessoas compartilharem experiências e conversarem, enfim. A gente fez todos os programas daqui todos os dias e sempre estava lotado, sempre tem gente, sempre tem alguém passando por aqui. Era mais ou menos essa a intenção de vocês quando projetaram esse espaço aqui, nesse lugar, digamos assim, privilegiado e que realmente serviu para todo mundo passar por aqui, né? Exatamente, foi inclusive premiado aí pela Comissão Central como o melhor espaço aí da Fenamilho. Não que o objetivo fosse esse, mas de fato quando a gente começa a mostrar para a população o que é o Costana, ele precisa comunicar exatamente o que será o empreendimento. Então, essas entregas, esse nível de qualidade, esse olhar para excelência, e nós pretendíamos e conseguimos vencer esse representar aqui. Estiveram conosco, por exemplo, o pessoal de Horizontina, divulgando nesse espaço Museu da Evolução Agrícola, Panambi, divulgou o Museu Militar aqui, a gente fez inúmeras trocas aqui com o pessoal de São Miguel e em torno, foram inúmeros debates aí sobre esse novo movimento que a gente vive enquanto missões, e nós temos aí uma aproximação muito grande com o Salto do Yucumã, tivemos apresentações aqui, artísticas nesse palco, teve dança de tango aqui no nosso stand, teve etnia italiana fazendo apresentação, porque o que é bárbaro da nossa região, e a gente tem que potencializar, é essa riqueza cultural, é uma riqueza de etnias. Nós temos aqui uma riqueza de música, de dança. Hoje mesmo, domingo, né? Então, hoje foi um domingo pela manhã de música missioneira, o pessoal declamou aqui. O outro dia a gente estava discutindo aqui com o pessoal de Guarani das Missões, a cultura polonesa. Então é tão rico isso que agora a gente vai cada vez mais potencializando essa nossa riqueza. Imaginem, já se projetem nesse resort imaginando, né? A gente tem aqui, e a gente discute, né, o nosso Festival das Tortas, né? Ter no resort uma noite das tortas, né? Ter a cada noite uma experiência gastronômica de 40, 50 etnias que nós temos, a gente poder diversificar a riqueza que a gente tem aqui, a noite missioneira, né? A gente poder representar tudo isso num ambiente que é quando a gente sai viajar e a gente viver isso nos lugares. A gente conseguiu pincelar um pouco nesses 9 dias de feira que tivemos aqui, e a gente está muito satisfeito com esse primeiro objetivo, né? Que é demonstrar para as pessoas toda essa riqueza que a gente vai estar entregando lá nesse pilar da operação. No momento que o empreendimento executado está, a gente começa a discutir a recreação, o envolvimento. Então o pessoal viu palhaço por aqui, recreação com as crianças, e isso tudo faz parte da entrega que a gente terá. E além de toda essa entrega, também tiveram os debates, né, Vando, na área de desenvolvimento econômico e na área de turismo. Hoje mesmo o Costana saiu um pouco da Fenamilho e entrou também na FEAGRE, a TV FEAGRE fez uma gravação de um debate hoje aqui, já projetando a próxima feira. Então nós estamos encerrando uma semana, e eu acredito que uma semana de forma positiva, acompanhando todo esse sucesso da Fenamilho, e a Fenamilho promotora desses encontros, de debates, de fomento à cultura, à interação entre os povos. Me lembrei agora, e vou aproveitar o gancho da fala do Vando, da gastronomia e das etnias. Eu hoje eu tenho me dividido assim entre os restaurantes das etnias, prestigiando a todas, indo cada dia almoço numa, janta na outra, e hoje eu ia voltar na etnia polonesa. Só que já era um pouquinho mais tarde. Aí, quando eu cheguei na porta, o chefe lá disse assim: olha, presidente,
Infelizmente não temos mais comida. Vendemos tudo. No último dia da feira, então... Raspamos o tacho. Não tem uma carne mais no freezer, nem isso. E me peço desculpa, digo, mas olha, eu lhe pedir desculpa se caso o senhor me dissesse, pá, estou com um monte de coisa entulhada aqui e não saiu. Então, isso faz parte, eu acho que, do sucesso da feira. Num domingo que parecia que ia chover e tal, e mesmo assim, uma das entidades étnicas aqui faz um evento aqui de almoço e encerra. Nem para janta eles não vão ter mais, né? Então, eu acho que isso retrata um pouco, reflete um pouco do sucesso que foi essa feira esse ano. Legal, e a gente até, podemos falar aqui no ar, né? O presidente Voese compartilhou conosco recentemente um artigo de opinião, na verdade, que falava sobre as feiras, né? Essas feiras multissetoriais, e de como elas estão tendo que se reinventar muitas vezes, né? Estão tendo que procurar buscar novos caminhos e tudo mais, e a gente pode falar também no final sobre números que, na verdade, não representam tanto assim quando a gente fala de uma feira do tamanho da FENAMILHO, mas o que o senhor acredita que vai ser o futuro da FENAMILHO? Né? Porque a gente está falando aí, o senhor está encerrando essa gestão, pela lógica deve repassar para outra pessoa, né? O que o senhor acha que deixa de legado e o que deve ser um prosseguimento de caminho aí para a feira? Eu, particularmente, gostaria muito da continuidade, tá? Mas não da pessoa, da continuidade do processo. E conversávamos também com o prefeito e com o prefeito Jacques anteriormente, que não tem como fazer uma feira sem a prefeitura. Mas uma prefeitura assumir fazer uma feira sozinho, assim, não é sozinho, mas a prefeitura tomar a dianteira e vamos fazer. Eu defendo que a FENAMILHO se torne uma entidade, como nós temos a CISA, como nós temos CDL, como nós temos a AGIR, como nós temos os sindicatos, que nós tenhamos a FENAMILHO. Quem estará aqui dentro, que se sinta inserido, que compre a ideia, que esteja aqui dentro, ele pode continuar sendo da CISA, pode continuar sendo do CDL, mas ele fará parte, na minha intenção e impressão, que aqui tenhamos uma nova entidade, propriamente disso, a entidade FENAMILHO. E aí, dentro desse processo, trabalhar com sucessão. O novo presidente fazer parte desse processo, vir se inserindo e assumir uma presidência, como em outras feiras, muitas vezes é o coordenador ou o vice-presidente, onde ele já tenha trabalhado junto e chegue lá na vez dele, já sabendo como que é fazer uma feira, e não começar do zero, que eu acho que aí sim, eu comecei do zero da outra vez, nunca tinha participado, e aí é complicado. Aí você tem que se desdobrar e mesmo assim você leva alguns laçados. E dos integrantes da atual comissão organizadora, Voese, tem um nome que desponta já, alguém que de repente se ofereceu, alguém que o grupo acredita que tem condições de conduzir esse processo? Ele é um processo que ele é, digamos assim, é um natural, que hoje assim tenho várias pessoas que poderiam tranquilamente assumir, mas a gente sabe, por exemplo, Bolson, tocar uma feira e ter esse compromisso durante 2 anos, para quem, por exemplo, toca uma empresa, se ele é o mestre lá da empresa, se ele não tem ainda uma forma de gerir a empresa dele, não tendo, ou sempre se fazendo necessária a presença dele, é complicado. Né? Então a gente vai ter que ter bastante parcimônia agora, calma, para a gente dar andamento nesse processo e aí sim vermos com tranquilidade a partir de amanhã quem seriam as pessoas com potencial ou com tempo, inclusive, disponível para dar andamento nesse processo. A FENAMILHO, ela surge, claro, como uma multifeira, mas tem um mote bem forte na questão dos negócios. Na última edição se teve um volume significativo e nesta tinha uma grande expectativa no início com relação a fomento de negócios. Se acredita que se conseguiu, em parte, esse fechamento de negócios
compensatório, que foi satisfatório para quem participou? Por onde eu andei, e eu digo que eu andei em todos os setores, os setores dessa feira multissetorial. E eu senti no ar, ou me disseram, da satisfação e da conclusão de muitos negócios, e da prospecção de outros tantos. Então, assim, para ser bem honesto, eu não tive nenhuma queixa, assim, dizer, eu não fui bem. Tem os que foram bem, outros que foram, no mínimo, satisfatório, e saindo satisfeitos com a FENAMIL. Eu vou dar um depoimento aqui de uma pessoa que, pela primeira vez, expôs aqui. E ela disse, eu e meus sócios lá da empresa, a gente são de outra cidade, vamos expor dessa vez na FENAMIL. E ela disse, nós adquirimos o stand, e depois do stand adquirido, a gente fez algumas... E aí eu fiz uma consulta para uma determinada pessoa, que evidentemente ela não me disse quem era, e nem de que cidade era, que ela teria dito, eu não sei se tu vai... Eu acho que nem se fosse no teu lugar, eu nem iria, porque eu acho que vai ficar frustrada. E ela disse, eu me assustei, liguei para a secretaria da FENAMIL, tentei manejar, né, para ver se eu conseguiria cancelar meu stand, mas aí não dava mais, era na semana da feira, e eu disse para o meu sócio, nós vamos igual. E ela disse, nunca mais sairemos da FENAMIL. Nunca mais sairemos de estar, porque do nosso ramo, vender no primeiro dia, fechar, bater martelo, aconteceu só aqui na FENAMIL. Muito legal. Então, eu acho que por aí vai indo as coisas, né? E às vezes você esbarra nessas pessoas pessimistas ou negativistas que acabam, às vezes, denegrindo. Eu não acredito que tenha sido alguém de Santo Ângelo, provavelmente tenha sido de fora. Mas aí entra a tela da concorrência, vai na minha e não vai nessa. Mas ela disse, olha, felizmente eu fui, nós ainda passamos na sexta-feira, na celebração, na encenação de Paixão de Cristo em São Miguel, e ela disse que parece que isso aí que se encaixou tudo, porque nós estamos felicíssimos no final dessa feira, até me trouxeram um presente aí, de tão gratos que eles estavam com a FENAMIL, de terem vindo, mesmo recebendo uma informação negativa, e vieram e estão felicíssimos. Tá certo. Presidente, um dos últimos compromissos que o senhor vai cumprir agora na FENAMIL é ali na cerimônia de encerramento. Já estão lhe chamando ali, está no seu horário, então não vamos lhe atrasar ali. Inclusive o Adriel está ali na frente olhando para a gente. E a dona Marilise também já está nos avisando. Legal, eu queria agradecer e parabenizar tanto o Costana, que disponibilizou esse local, e o Grupo CPEC, mais uma vez, fez de tudo, se esmerou no bom e no bem transmitir a nossa FENAMIL. E Edna e Bolson aqui recebam, então, em nome da nossa FENAMIL, da presidência, o agradecimento, e levem aos seus diretores, Valdir e Zizo Andres, o nosso agradecimento em nome da FENAMIL. Valeu, Obrigado. A gente que agradece pela parceria de sempre da feira, né, que nos proporcionou, então, tudo isso por aqui. Um abraço, viu? Até daqui a pouco, viu, presidente? Muito obrigada, Voese. E o Vando também, a gente estava falando de cumprimento de meta, Você superou as expectativas com relação à FENAMIL, Vando? Sim, superamos, inclusive aconteceram fatos aqui únicos até então no projeto, e eu não quis, né, interromper aí o nosso presidente, né, porque é nada como ouvir os expositores, né, e eu vou trazer algo para materializar o que aconteceu conosco aqui na feira, que a gente vem aqui com um objetivo muito claro, inicialmente de divulgar para a comunidade o empreendimento, e automaticamente as negociações elas vão surgindo, negócios se efetivaram, mas veja algo que nós não esperávamos que aconteceu aqui. Quem olhar o Costana vai ver que o Costana tem 6 torres, ele tem 3 torres em cada lateral. Nós iniciamos aqui na feira a negociação de uma torre
ela tem uma representatividade no negócio, e que, vamos lá, a gente está falando, vamos discutir aí um apartamento, alguns compram algumas frações de apartamento. A gente está falando de comercializar, e uma negociação dessas, obviamente, ela não começa e termina numa feira. É outro nível de se aprofundar e de entender e de mergulhar o estudo. Mas isso aconteceu. Movimentos como esse aconteceram aqui, e é por esses motivos que a gente, além dos negócios finalizados, a gente avalia como extremamente positivo ter vivido esses 9 dias aqui. Não são 9 dias de prospecções, são 9 dias de negócios fechados. O pessoal me traz um número aqui, na medida que eu estava falando, que eu tenho percebido assim, uma preocupação bem grande do presidente de não trazer tanto números. Eu vou segurar um número aqui, porque antes de entrar na programação, eu pedi, pessoal, eu sei que ainda tem gente na sala, fazendo negociação, fechando, eles me trouxeram um número e me colocaram aqui no... Ele está aqui, né? O resultado... Vou cuidar com o som aqui. O resultado está dando uma interferência de som, hein? O resultado aconteceu. O número está aqui, a gente está bem feliz. Não vai contar nem dar um spoiler para a gente sobre isso. Como eu disse, é uma orientação aí do nosso presidente, né? Tá bem. De não ficar... eu acredito que se tem uma preocupação grande quanto a isso, de começar a se... gerar uma competição por números nas feiras, né? Então fica algo, por vezes, nós todos somos, quem está aqui enquanto negócio é empresário e busca viabilidade de negócios e avalia investimento, avalia retorno. O que eu posso dizer a todos que estão nos ouvindo, que nós entendemos como um baita investimento ter estado aqui, mas este número, a pedido então respondendo a primeira pergunta, bateram a meta? A gente bateu a meta. Objetivamente, boa. E a gente vai apresentar essa moça bonita que está aqui do nosso lado. Eu chamei ela aqui porque a semana inteira eu vi ela aqui, trabalhando conosco todos os dias, trabalhando aqui com a Costana. Nossa ex-colega do Grupo RBS, lá onde a gente trabalhou anos no Grupo RBS, Lisiane Sachs, privilégio encontrá-la na Fena Milho. Boa tarde. Boa tarde, privilégio meu de poder reencontrar todas as pessoas que vieram aqui até o nosso estande do Costana. Eu já estou dizendo nosso, porque eu estou me sentindo um pouquinho dona parte, porque eu estou muito encantada com esse empreendimento. Vando, já te falei isso, né? Aprendendo nesses 9 dias, conhecendo um pouco mais da grandiosidade que é um resort como este no Noroeste Gaúcho. Então, eu sempre procurei ter muito cuidado nas coisas que eu me aliei, então eu estou muito feliz de ter realmente recebido o convite de vocês, estar aqui com vocês, porque a gente falou de coisa boa, que é tão bom a gente falar de coisa boa. A gente precisa saber que quer investir, que acreditam na nossa região, que a nossa região tem potencial, porque isso a gente ficou por 27 anos falando como jornalista. Tem potencial, sim. A gente já viajou e mostrou fora, na Espanha, Portugal, mostrando o produto Missões, as pessoas se encantavam com tudo que viam que a gente tem. Por que não termos um resort aqui? Né? Com essa capacidade, com essa magnitude, com essa qualidade de vida, que trabalha junto com famílias, que proporciona tudo isso, de famílias, de pessoas, de turistas, e que principalmente traz turistas da Argentina, do Paraguai, do Uruguai, nossos irmãos. Então, eu estou muito feliz mesmo, Edna. O Grupo CP é fantástico, trouxe pessoas incríveis que eu acompanhei aqui no Costana Talks, todas as tardes. Então, vocês conseguiram trazer pessoas chaves, pessoas fundamentais, que falaram sobre a nossa região e como a nossa região é próspera e rica. Vamos em frente. E que bom! Gostei de ouvir que o Costana bateu meta. Bater meta é sempre bom. Comercial que não bate meta não funciona, né? Não funciona, é verdade. Nós ficamos felizes, né, Ricardo? Porque a gente torce. Quando tem um empreendimento novo, a gente torce para que ele seja sucesso. E mais, né, com o padrão que está chegando, o padrão internacional. A Lisiane estava falando toda essa, né, essa expectativa em torno do empreendimento. A gente já viu que ele não vai perder para nenhum empreendimento do mundo, né, Ricardo?
É verdade, Edna. E é muito interessante aqui, eu quero saber do Vando também, nessa fase inicial, digamos assim, do empreendimento, né, que vocês estão ainda apresentando, localizando e apresentando principalmente o projeto que foi feito em torno de tudo aquilo que é o Costana hoje. Qual é a próxima etapa? Imagino que né, o projeto vá para outras feiras, outros eventos e tudo mais, mas situa pra gente qual é a próxima etapa aí do Costana Frontier Resort, Vando. Nós estamos com 6 finais de semana consecutivos de feira. Então daqui agora a gente vai para a próxima feira, que é em 3 de maio, e finalizamos com a Indomóveis, uma jornada então de divulgação. E em paralelo a isso, ela é divulgação e comercialização, porque a gente está nessa etapa. No segundo semestre, nós iniciamos a execução de obras. Então, nada mais justo, né? Eu convido a todos que acessem as nossas redes sociais, que o pessoal vai identificar ali, a gente chama de prova social, né? Muito mais do que a gente falar, o que vendeu, a gente tem entrevistado os proprietários. Por que que você comprou? Então, eu ouvi de comercialização que tivemos aqui na Fenamilho, um empresário santo-angelense que ele diz, eu preciso investir nesse projeto, porque eu sou daqui. Então a gente vence uma etapa de conscientização, de que as pessoas entendam o propósito também. E, como eu digo, além de nós falarmos, as pessoas virão os proprietários falando o porquê compraram. E aí, automaticamente, porque esse projeto ele é uma incorporação imobiliária. E o avançar do projeto é a comercialização. Então, quando as pessoas entendem o propósito, que é o que a gente divulgou, automaticamente a comercialização ela vai acontecendo, vai acelerando, e aí a gente vai, então, em paralelo, executando a obra, e com isso nós entramos depois na etapa final, que é operar. E aí, efetivamente, que as pessoas elas vão perceber o verdadeiro benefício do empreendimento, porque é quando ele opera que as pessoas vão perceber essa dinâmica toda acontecendo. Então, estamos nessa etapa, é um projeto que ele é novo comercialmente falando, são 5 para 6 anos de trabalho nos bastidores, mas a gente está com pouquíssimo tempo, né? É um bebê, menos de 1 ano que a gente fala em comercialização, é o primeiro movimento que a gente faz, começa a fazer fora de Santa Rosa, então vem e divulga agora para a comunidade de Santo Ângelo. Depois a gente começa a fazer as feiras também em Juí, para a gente divulgar. A gente tem São Borja, que é uma baita praça aí com potencial. Eu estou falando só em torno as principais praças que são referência aí no lado brasileiro. Então nós temos aí, o pessoal de Três Passos nos procurou, que tem evento para a gente divulgar lá. E aqui a gente não está falando ainda de Argentina, Paraguai, então a gente está falando só em torno da nossa casa. Que é divulgação local e eu estou muito feliz. Eu tenho certeza que passado a feira aí, as pessoas que forem questionadas sobre o Costana, tem muito mais pessoas sabendo falar com propriedade o que é o Costana. E aí, automaticamente, aí fica o convite para quem ainda não esteve aí no nosso stand, que procure a nossa equipe comercial, porque quando entender, além do propósito, entender o racional matemático, no racional não só a parte... Bom, tem uma parte que é uma parte do propósito que ela realmente mexe na nossa é uma questão emocional, mas nós temos aqui todo um olhar racional. Um empreendimento com essa dimensão, ele jamais seria lançado se ele não fosse viável com um olhar racional. E isso a gente venceu lá nos 5 anos. O que a gente está fazendo agora é dar publicidade a isso. E foi importante esses dias. Então, as negociações aconteceram nesses dias de feira. Então, né, teve, como eu disse, negociações de torre, negociações efetivadas de apartamentos integrais, negociações fracionadas, que são as formas como a gente comercializa esse empreendimento. Legal.
Legal. E o Vando falou que o projeto é jovem, né? Ele foi lançado há pouco tempo e no ano passado nós estávamos, inclusive, no lançamento lá em Santa Rosa, né, Edna? Em Santa Rosa foi um lançamento bonito. A gente acompanhou desde do início do lançamento e pelo que a gente entendeu, foi um trabalho de 5 anos. Então foi um baita planejamento em cima. A gente pôde ver os cases ali, também o projeto como um todo, né? E eu lembro, quantos apartamentos são, Vando? São 231 apartamentos e 44 bangalôs. Para complementar, esse é um ponto importante. Quando a gente fala em 5 anos, não é... A palavra planejamento ela é ampla, Edna, porque é 5 anos de execução, só não é execução de obra. É execução de trabalho técnico. 10 estados do Brasil, 40 projetistas técnicos com sistemas mais inovadores do mundo. Esse empreendimento ele já está todo automatizado, ele já está, ele já existe para chegar agora e executar a obra. Só que para fazer isso não é uma foto, não é um projeto de engenharia, é soma, é compatibilização de 40 equipes técnicas trabalhando, então, 40 profissionais. Então, se somar todo o tempo, dá muito mais anos ainda. Não, são 5 anos de... a palavra planejamento, ela vai além, porque, vamos lá, ele é execução de trabalho, só que é um trabalho que... Ele é um trabalho que não aparece em tijolo. Sim. Mas ele é um trabalho que, se nós colocarmos ele aqui para materializar, a parte documental, a parte de legal, a parte, de novo, vamos lá, quando eu vou executar um empreendimento desses, eu preciso discutir os detalhes mínimos para não chegar lá numa execução de obra e as pessoas ficarem se batendo, o que eu faço? O que vamos fazer? Eu vou para... Não, está tudo pronto. Eu vi até que você já tem até o licenciamento ambiental, que já está pronto também, né? O licenciamento é um dos primeiros documentos, porque sem licenciamento ambiental não existe resort, não existe projeto. Uma das primeiras disciplinas, a gente chama de disciplina, são 40 disciplinas. É a mesma coisa que a gente para a faculdade, que tem que passar em várias disciplinas. E são 5 anos, foi uma faculdade, então. Uma disciplina inicial é o licenciamento ambiental. Porque a gente vai contratando os profissionais técnicos na medida que avança em disciplinas. Imagina que se não existe a parte ambiental aprovada, um empreendimento desse não acontece. Ele não é legalmente não é possível fazer. Então é um início, é um dos primeiros trabalhos que a gente faz, a parte legal. E aí, em paralelo isso, bom, agora a gente já temos a propriedade. Essa área a gente já transformou numa área urbana. Para isso tem que passar em prefeitura, transformar em distrito turístico, é uma área urbana. Quando a gente tem toda essa parte legal, a gente começa a trabalhar com a parte de desenvolvimento de produto. E aí, quando a gente fala em desenvolvimento de produto, é discutir os detalhes de para onde uma porta abre, qual é como é que funciona a operação. Um empreendimento desse, por exemplo, vou falar de uma disciplina. Uma é um projeto de cozinha. Né? Como é que é um projeto de cozinha de um resort? A empresa é especializada, uma empresa de São Paulo que só faz projetos de cozinha em resorts. Então, para materializar, né? Às vezes a gente vai em alguns ambientes e a gente sai daqueles ambientes a gente tá com a sensação que tem um cheiro no ambiente. Isso não é algo que não foi projetado. Fica aquele cheiro, parece que um cheiro ruim. A gente tá, isto tem que ser concebido em projeto. Uma coifa, para onde ela sai, para onde sai o cheiro. Bom, isso não pode afetar o apartamento. Então, isso são pessoas especializadas, profissionais caríssimos, empresas contratadas, que a gente desenvolveu, trouxe, fizeram o seu trabalho, e aí se compatibiliza todos esses projetos e se chega nisso que é possível visualizar. Muito legal. Ricardo e Edna, que eu achei muito bacana que o Vando me explicou, estou aprendendo muito aqui com o Vando, com o Mogari, com a equipe toda, que toda a preocupação também com a questão da sustentabilidade, que é uma questão que para nós é cara, né?
especial, a gente cuida muito da questão da sustentabilidade. Desde a grama que foi escolhida, ela foi pensada, segundo o Vando, porque não pode ficar cortando grama toda hora, tem que ser uma grama especial, que inclusive é uma grama mais cara, mas vale a pena, porque o hóspede ele vai ter toda essa tranquilidade, ele não vai ser incomodado, ele quer estar lá, ele quer estar desfrutando, ele quer estar curtindo, né? E a outra questão que eu achei legal é toda essa questão de paisagismo, quer dizer, as plantas elas têm que se conversar, tem que ter todo esse cuidado com a questão de mosquito, com a questão da iluminação. Outra questão, os telhados verdes, fantástico, dos bangalôs. Imagina tu tá num lugar que tu tá vendo o verde exuberante, que tu tá vendo aquele rio Uruguai maravilhoso na tua frente. Então, tu quer estar ali, naquele pôr do sol fantástico, rodeado das pessoas que tu ama, desfrutando, né, Ricardo? É verdade. Não, é um lugar perfeito para isso, né? E pensado com todos os detalhes possíveis. A gente vê a complexidade. Cada vez que eu ouço o Vando falar, eu aprendo alguma coisa nova, algum detalhe novo sobre o empreendimento, e a gente vê que ele é feito realmente, é quase um Lego, assim, né? Vocês foram montando ali e ainda tem chão pela frente, né? Agora é uma etapa que nós temos a expertise dentro de casa. O grupo é um grupo de engenharia, execução de obra, é uma etapa que nos tranquiliza bastante, porque o grupo é especializado nisso, né? Essa etapa de preparação, essa sim, a gente foi ao Brasil aí, trouxe os melhores profissionais, porque tem que aprender com quem já fez, com quem fez errado, são caminhos que a gente otimiza para que a gente tenha um produto de qualidade. Complementando, veja o exemplo que a gente pode replicar para todos os detalhes do empreendimento. Além do ruído de cortar mais a grama, que incomoda o hóspede, tem um custo de condomínio. Então, para quem é proprietário, ter uma grama que precisa fazer menos cortes no ano diminui custo. Então, se eu preciso fazer mais manutenção, é mais custo. Então, é nesse nível de detalhe que a gente desenvolveu esse projeto. Então, a gente materializa com exemplos para que consiga se entender isso. Muito bem. E nós aqui estamos chegando ao finalzinho do Costana Talks, Ricardo. E olha só, foi uma semana tão maravilhosa. A gente passou aqui desde domingo, todas as tardes, trazendo novidades aqui do Costana Talks. E dizer assim, essa ideia de vocês de criarem um Costana Talks lá em Santa Rosa, né? E o Grupo CP abraçou aqui, trouxe a Central de Jornalismo do Grupo CP, parceria com o Costana, para fazer todo esse debate em torno de desenvolvimento, de turismo, em torno desse projeto maravilhoso, que a gente vai ter muito a aprender com ele ainda, porque a gente vai acompanhar até a execução final, até a inauguração, o corte da fita, que com certeza a gente vai estar lá vendo o Vando e o Mogar lá cortando a fita inaugural, né, Ricardo? Esperamos estar lá, com certeza. Esperamos ser convidados, né? É verdade. Com certeza. Mas eu queria agradecer, inclusive, ao Vando e toda a equipe do Costana também, né? O Ricardo, o pessoal que não está aí, o Mogar, enfim, porque vocês vieram para Fenamilho, vieram para Santo Ângelo, enfim, e estão fazendo esse processo de divulgação regional do projeto e apostando muito na imprensa profissional. Eu acho isso muito legal, assim, apostando nos grupos de comunicação, porque assim como a gente teve aqui todos os dias, os colegas da imprensa também tiveram, outros colegas da imprensa, de outras rádios, de outras cidades. Foi não só um espaço para as pessoas passarem por aqui, fazerem negócios, mas também para as empresas comunicarem, né? A partir do Costana, tendo o Costana como digamos, um tema central, mas ao redor disso também. Foi o nosso caso aqui, a gente discutiu desenvolvimento econômico, turismo, temas correlatos, mas que tem esse caráter de congregar tudo no projeto do Costana também. Então, parabéns, obrigado por esse reconhecimento. Foi muito legal estar por aqui todos esses dias, viu, Vando? Eu tenho reforçado que, sendo cidadão santo-angelense, eu sei da importância da comunidade local, porque às vezes ainda nós temos a sede da empresa ela é em Santa Rosa, então parece que a gente está um tanto quanto distante, mas nós vivemos Santo Ângelo junto.
nós discutimos, nós concebemos esse empreendimento discutindo, além de Santo Ângelo, Santa Rosa, uma região. Ele é muito maior, ele é um projeto que ele é muito maior do que a região. Ele se viabiliza na região, mas ele é muito maior do que a região. E é um trabalho profissional, a gente precisa estar cercado de profissionais. É assim que se trabalha, é assim que a gente acredita, porque são decisões que se tomam, né? Então é a mesma decisão que a gente toma quando decide o padrão do empreendimento. Ele tem esse padrão, é esse padrão de fornecedor que a gente trabalha, é esse padrão que a gente segue. Porque senão fica estranho, o discurso ele não vai casar com a prática. Então a gente tem, e é por perfil nosso, um olhar muito técnico e qualificado, e a gente procura se cercar de profissionais que estejam alinhados com esse entendimento. E a gente fica muito feliz, porque o que a gente viu até aqui, as percepções que a gente tirou até este momento, elas são muito boas, são muito positivas, e a gente sabe que é um empreendimento que vem para ficar e vem para fazer o diferencial dessa nossa região noroeste. E como o próprio Vando diz, o Mogar também diz, ele vai aproximar a região como um todo e servir de elo aí para o desenvolvimento regional através do turismo, mas levando várias cadeias juntos, porque entra os pequenos empreendimentos, entra as agroindústrias, entra a cultura, entra a arte. Então, assim, ele é um agregador, né, Lisiane? E a gente agradece você também pela participação aqui conosco, Lisiane. Um privilégio, como eu disse, conversar com você, dividir bancada com você. A gente que já participou de algumas... Já participamos juntos de um lançamento de livro, né, o seu e o meu. Privilégio de encontrar você de novo na feira. Ai, querida, eu estou muito feliz, eu adoro Santo Ângelo, eu sou santo-angelense, assim como o Vando falou, nasci aqui no Hospital Santo Ângelo, então eu sou missioneira, e assim, estou muito feliz mesmo de poder estar aqui nesse momento, valorizo isso, sabe, de estar aqui nesse momento, participando dessa feira que tantos jornais especiais, jornais do almoço, participei. Obrigada pelo convite. E eu me despeço aqui, eu vou deixar o Ricardo fazer o encerramento, porque eu já falei demais a semana toda aqui. Eu quero dar um abraço aí para quem está em casa, para quem está no Dial 540, para quem está na internet também, muito obrigada. Vando, levo o meu abraço para o Mogar, para o Ricardo, para toda a equipe do Costana, muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, será transmitido. E eu vou finalizar a nossa participação aqui na feira com um recado. Se a pessoa, por algum motivo, não conseguir fazer parte do projeto nesse momento, ela com certeza conhece alguém que pode. Então, ele é um projeto nosso, indica, traz a empresa que está por trás, o grupo é um grupo sério, tem pessoas envolvidas para que a gente, de fato, gere um novo ciclo de desenvolvimento para a nossa região. Então, esse é o pedido. Quem pode fazer parte do projeto, vem fazer parte agora. Quem não pode, olha para a sua rede de contato, pede, explica. Se não sabe explicar, nos chama, a gente explica, porque as pessoas precisam conhecer. E nós estamos aqui, o nosso papel comercial é divulgar. Eu mostrei o número aqui, eu não falei. Eu vou pedir que vocês não falem, mas o número é bom, né? O número é surpreendente, viu? Poxa, eu gostei desse número aí, Ricardo. Se ele entrasse na contabilização da Fenamilho aí, do cômputo geral das negociações, olha, ia elevar lá em cima, viu? Ricardo, eu só quero te perguntar, com esse número que tu viu ali, dava para dar entrada e parcelar o resto das suas dívidas? Ou? Resolvia bastante coisa lá em casa, viu, Edna? Que legal, que maravilha. Parabéns, Vando, Lisiane e a todo o pessoal do Costana aqui. A gente gostou muito de estar por aqui. E é isso, né? Nos encontramos aí em outros caminhos, enfim, outras oportunidades. Certamente a gente vai estar junto para conversar mais sobre desenvolvimento. Obrigado, viu, Vando? Obrigado a todos aí e até a nossa próxima Fenamilho. É verdade. Lá em 2027 tem Fenamilho. Estaremos aqui, se Deus quiser. Muito obrigado pela sua audiência nas redes sociais, no AM 540 da CPE. A gente recebeu muita mensagem aqui. Obrigado pelo carinho de todos. Voltamos a qualquer momento, então, encerrando a nossa participação, a participação do Grupo CPE na Fenamilho Internacional. Obrigado a todos, um abraço.